Mais uma vez, então, bem-vindos ao seminário de inverno da Sociedade Teosófica no Brasil, e eu vou compartilhar, antes de compartilhar uma tela, eu vou fazer um aviso, uma informação. Nesses tempos de pandemia, alguns dos nossos irmãos podem se encontrar em muita dificuldade. Por isso, por ideia de alguns membros da nossa diretoria, em conjunto com a Ordem Teosófica de Serviço, a sociedade sugeriu a formação de um fundo financeiro, para que pudesse ajudar com algum valor que fosse um valor pelo menos razoável, para que aqueles que se encontrassem em situação difícil pudessem se apoiar na irmandade, na fraternidade que os membros da sociedade se propõem. Portanto, se alguns de vocês encontrarem ou souberem de alguém que esteja realmente precisando para o seu sustento neste momento crítico da história da nossa vida, pelo menos, que encaminhe a Sociedade Teosófica, de preferência a teresabotarro@gmail.com. É a presidente da OTS, está coordenando a possibilidade de um auxílio àqueles que estiverem precisando no âmbito da Sociedade Teosófica no Brasil. Agradeço a atenção de todos, portanto, vou compartilhar uma tela que mostra o nosso palestrante de hoje, Eduardo Weaver. Ele é engenheiro eletrônico, é mestre pela University of Birmingham, Inglaterra, membro da Sociedade Teosófica desde 1974, diretor do Instituto Teosófico de Brasília, coordenador do movimento Educação Gaia em Brasília, vice-presidente da União Planetária, diretor da Editora Teosófica, ex-editor da revista Sofia, educador ambientalista, facilitador de eventos e conferencista nas áreas de yoga, meditação e cultura regenerativa, com programas na web e na TV Supreme. O nosso membro que temos o prazer de poder divulgar tão amplamente os princípios e as ideias de uma filosofia teosófica que abrange a vida inteira e permite tanta beleza e transformação para as nossas vidas. O tema que ele vai trazer hoje é ciência e espiritualidade a serviço da comunidade da vida. Bom, interrompendo o compartilhamento e permitindo que Eduardo Weaver possa abrir, então, seu microfone a partir de agora, eu vou permitir que ele também partilhe os seus slides e, com muito prazer, passo a palavra ao nosso querido Eduardo Weaver. Bom trabalho, a palavra é sua, Eduardo. É uma grande alegria, Sérgio, ver todos esses amigos daqui e poder compartilhar algumas ideias que são fruto de estudos que eu venho realizando há muitos anos, né, nessa área de ciência e espiritualidade. E eu acho que a Sociedade Teosófica foi pioneira nesse trabalho de estabelecimento dessa conexão entre ciência e espiritualidade. E eu vou falar sobre isso um pouco mais ao longo da apresentação, mas eu sinto que nós temos assim uma responsabilidade hoje de manter a chama acesa, de dar continuidade ao trabalho que Blavatsky começou, tentando mostrar que realmente ciência e espiritualidade não podem ser separados, né? Porque na antiguidade não era assim. Na antiguidade, ciência, espiritualidade, filosofia, arte, tudo fazia parte de um mesmo todo, né? De uma mesma sabedoria que era indissolúvel. Mas, ao longo do tempo, por uma série de razões que nós vamos comentar, houve essa fragmentação. E nós vamos estudar um pouco, então, ao longo dessa nossa conversa de hoje, né? Esse processo e a maneira como nós estamos assistindo hoje um verdadeiro renascimento desta visão
espiritualista, holística de ver o mundo, e que é fundamental para que nós possamos superar e resolver essa grande crise que nós assistimos no mundo, né? Que é uma crise de consciência, né? É muito mais que uma crise ecológica, uma crise climática, ou uma crise educacional, ou uma crise nos diversos campos do conhecimento que nós assistimos, né? Mas é basicamente uma crise de consciência, uma incapacidade de ver a realidade como ela é, dentro da sua totalidade. Então, eu vou compartilhar minha tela agora. E vamos ver como é que eu faço para mudar de tela. Serginho, preciso da sua ajuda. Como é que eu faço para mudar de uma tela para outra? Clica na setinha para baixo. Setinha para baixo. Só Onde que eu não estou tem vendo o teclado, a setinha. Peraí, No teclado deve ter as setinhas. Ah, aqui apareceu agora. Tá certo. Beleza. Então, nós temos algumas perguntas que sempre foram feitas pelos seres humanos desde a mais remota antiguidade, que têm sido feitas independente da tradição em que elas viveram. São perguntas tipo: quem somos? De onde viemos? Qual é o nosso propósito na vida? E para onde vamos? Essa é um tipo de investigação que as tradições mais remotas sempre tentaram descobrir, né? Qual é a nossa origem, qual é o propósito da nossa existência, se existe vida após a morte, para onde nós vamos após a vida. E isso, sim, está presente nas grandes tradições da humanidade. Então, eu fiz aqui um desenho que espero que vocês estejam conseguindo visualizar, que mostra mais ou menos como se dá essa busca desse conhecimento, dessas grandes questões que são essenciais na nossa existência e que tem a ver também com um processo de autorrealização, de autodescoberta. Então, de um lado, nós temos o mundo material, está representado aqui do lado direito, em azul, e no oposto nós temos o mundo divino. E nós podemos verificar que o papel da ciência sempre foi interagir com o mundo material, com o mundo sensorial, através dos 5 sentidos, para extrair informação desse mundo e tentar dar significado, através da percepção, a tudo aquilo que foi extraído do mundo material. Por outro lado, a espiritualidade sempre teve a ver com uma conexão com o mundo divino. Não só uma conexão, mas um processo de canalização, ou seja, a experiência mística, por natureza, né, é uma experiência intuitiva, em que nós elevamos a nossa consciência a um patamar tal em que é possível nós nos conectarmos, nós temos acesso a um tipo de sabedoria, a um tipo de luz a qual a mente concreta, a mente intelectual não tem acesso. Na antiguidade, ciência e espiritualidade agiam de mão dadas, enquanto a ciência, né, tentava receber do mundo visível, audível e perceptível as informações que esse mundo poderia dar, através da espiritualidade,
ou seja, do misticismo, havia então um contato com esse mundo divino, que é o que dava significado para as percepções apreendidas do mundo material. Então, esse trabalho cooperativo entre ciência e espiritualidade sempre foi muito importante no Egito, na Índia, na Caldeia, nas tradições sapienciais em geral, nas tradições pré-colombianas, nas tradições indígenas. Sempre as duas coisas vieram juntas. Inclusive, na Grécia Antiga também, a ciência era inseparável da espiritualidade, porque realmente, se você tira o espiritual, a visão de mundo é puramente uma visão voltada para o material, para o sensório, e perde-se aquela capacidade de conferir significado ao que está sendo apreendido. Por outro lado, quando se descarta a ciência e fica-se só com a espiritualidade, nós temos a tendência a chegar ao dogmatismo, à crendice, à superstição, porque aí as crenças, né, as percepções que têm a ver com o mundo divino passam a não ter conexão com a realidade, que pode ser medida, que pode ser experimentada no mundo. Então, nós chegamos, assim, a essa dicotomia muito grande ao longo do tempo. Então, nós vemos que, para que nós possamos entender o que aconteceu ao longo da nossa história, né, e como que nós mudamos de uma visão integrada, de uma visão holística, para uma visão reducionista, separatista do mundo, nós temos que entender o que são os paradigmas, o que é a visão de mundo. Então, o paradigma pode ser compreendido como uma visão de mundo que é essencialmente um sistema de crenças. E esse sistema de crenças define a maneira como as pessoas vinculadas a uma cultura, a uma religião, interpretam o mundo em um determinado momento do tempo, em determinado momento da história. Então, a teosofia até ajuda nós compreendemos os paradigmas, né, com a ideia das formas de pensamento. Quando várias pessoas tendem a pensar de forma parecida, dentro do campo que é criado, ou seja, são criadas formas de pensamento ou campos dentro da linguagem científica mais moderna, né, onde essas ideias vão ficando cada vez mais poderosas. E, como elas são alimentadas por um grupo muito crescente e grande de pessoas, elas passam a ser resistentes à mudança. Então, os paradigmas só mudam quando eles são severamente desafiados, quando a quantidade de evidência é tamanha que não é possível sustentar mais o paradigma antigo. E uma característica importante de um paradigma é que aqueles que adotam esse paradigma não consideram o paradigma como uma característica da sua cultura e do seu tempo. Eles entendem a sua visão de mundo como o jeito como as coisas são. Ou seja, eles não consideram que existe uma outra maneira, uma outra possibilidade, um outro ângulo, né, de ver o mundo. E esse fechamento da nossa maneira de ver o mundo dentro de determinados padrões, determinadas formas muito rígidas, é que gerou tanta guerra, tanta separação e tanta destruição também. E as pessoas não aceitam que outras pessoas possam pensar diferente, possam ter visões de mundo diferentes. Daí surgiram as guerras religiosas, as guerras entre as culturas, que vêm se repetindo ao longo da história
de uma forma muito sangrenta. E isso porque a visão de mundo determina a nossa perspectiva da realidade. A visão de mundo, ela influencia as nossas decisões, as nossas ações e as nossas opiniões. De maneira que é algo extremamente poderoso. E nós, quando nascemos numa cultura, nós somos inundados por todo aquele conjunto de ideias que pertencem àquela cultura, muitas vezes impregnadas também pela religião dominante naquela cultura e naquele tempo. Então, ao longo do processo de educação, que começa em casa, passa pela escola e continua nos relacionamentos dentro do meio científico, religioso, ela se dissemina e passa a ter muita força porque ela é compartilhada por um grupo muito grande. E isso dá, inclusive, identidade ao grupo, dá identidade à nação, porque eles compartilham de uma visão, de uma forma de ver o mundo. Então, mudar paradigmas não é uma tarefa fácil. E nós vemos, assim, exemplos dramáticos na história, como a história do Giordano Bruno, que, como vocês sabem, Giordano Bruno foi um grande revolucionário, foi um frei dominicano italiano que viveu no século XVI. Ele morreu, inclusive, em 1600, e ele tentou criar uma ciência da vida, tentando remover as superstições da religião dominante na época, que era a religião católica, né? Tentando, inclusive, trazer de volta aquilo que era essencial na visão cristã, que é o amor. E ele teve várias ideias fantásticas que se aproximam muito da visão teosófica. Ele propôs que as estrelas fossem sóis distantes, cercados pelos seus próprios planetas. Olha que coisa avançada, né? Isso no século XVI. E levantou a possibilidade de que os planetas tivessem vida própria, ou seja, tivessem uma outra estrutura de vida, com habitantes próprios, que cada planeta tivesse uma vida própria. E ele não aceitava algumas das doutrinas básicas da Igreja Romana, como a danação eterna, aquela ideia que a pessoa morria em pecado e ia para o inferno. Ele questionou a virgindade de Maria, da maneira literal como era concebida, e uma série de outras questões que para ele não eram razoáveis. Resultado, ele foi julgado pelo Tribunal da Inquisição, foi condenado por heresia e acabou queimado na fogueira. Então, vocês veem que não é fácil você ir contra as ideias que constituem, né, a visão predominante. E toda a nossa história, nós temos uma série de perseguições de grupos que não se enquadravam na visão mais tradicional, tanto da igreja quanto da política, né? E, portanto, foram perseguidos e exterminados. Na tradição cristã, tem os albigenses e vários outros grupos cristãos que foram exterminados, né? Nós temos também a época das cruzadas contra os infiéis, porque a igreja não podia tolerar que outras religiões pensassem diferente dela. Ela era detentora da verdade. Isso é algo assim muito terrível, né? Essa percepção que acabou se disseminando, né, de que a verdade estava assim dentro de uma única religião. Só aquela religião era detentora da verdade e quem não fosse daquela religião estava condenado ao inferno. Então, nós chegamos a um conceito muito importante que está por trás dos paradigmas. É o conceito das ideias organizadoras. O Henry Bortoff foi um dos cientistas e filósofos ao mesmo tempo que desenvolveu bastante esse conceito de ideias organizadoras. Ele dizia que as ideias organizadoras modelam a nossa percepção.
E pessoas que possuem o mesmo paradigma possuem as mesmas ideias organizadoras. E essas ideias organizadoras têm a ver com os preconceitos, têm a ver com a nossa forma de ver o mundo. Então, o papel da ideia organizadora na percepção cognitiva é tão determinante que, se a ideia muda, o mundo que é visto também muda. Isso é uma ideia do Henry Bortoff que eu achei assim fantástica, né? Que nós vemos o mundo em função das ideias organizadoras que nós temos, em função da nossa visão de mundo, dos nossos paradigmas. E se você quebra um paradigma, se você passa a entender que aquela visão que você tinha não corresponde à realidade, o mundo passa a ser visto de forma diferente. Isso é algo revolucionário, né? Você entender que o mundo lá fora não é independente de nós, porque essa é a visão cartesiana que marcou a nossa, os últimos séculos da nossa existência, até o início do século XX, nós tínhamos aquela ideia que o mundo lá fora é uma coisa e o mundo interior é outro, né? Ou aquela fragmentação entre ciência e espiritualidade. Então, de acordo com Henry Bortoff, há uma ideia organizadora por detrás de cada percepção cognitiva. Quer dizer, o que nós vemos não é o que está do lado de fora, não é o que os nossos sentidos estão aportando até o nosso cérebro. O que é percebido, na realidade, são sinais eletromagnéticos, são sinais nervosos, elétricos, que são gerados a partir dos sentidos e chegam até o cérebro. Só que no cérebro existe um processo de geração de ideias, de geração de imagens, e esse processo está intimamente ligado às ideias organizadoras. Então, quando você cria novas ideias organizadoras, você consegue dar novos significados ao percebido. Isso acontece ao longo da nossa vida, né? Nós não pensamos hoje da maneira que nós pensávamos quando éramos crianças. Nós percebemos que ao longo do tempo, né, a maneira de ver o mundo mudou. Por quê? Porque essas ideias organizadoras também sofreram alterações. E com isso, a maneira como nós percebemos o mundo também mudou. Mas, na verdade, nós não entendemos esse processo de maneira muito clara, né? Mais o que a ciência descobriu é que, na realidade, nós não vemos o mundo. Nós reconhecemos aquilo que nós já temos na nossa mente. E esse reconhecimento é feito em função dessas ideias organizadoras. Existe um processo chamado de inferência. A inferência, o que é? É você pegar uma série de dados que chegam pelos sentidos, né? E inserir significado nesses dados. Então, esse é o processo de reconhecimento. É você projetar naquilo que está chegando do mundo sensorial um significado. Então, nós podemos dizer que os objetos materiais que nós percebemos são condensações de significado. O significado pertence à nossa mente. Vocês devem lembrar daquele joguinho que nós certamente jogamos quando éramos criança, né? Que nós tínhamos vários pontos, né? Numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal, que a gente ligava através de retas, e depois que a gente concluía esse processo de ligar os pontos, aparecia uma imagem. Então, o que nós recebemos através dos sentidos são esses pontinhos, né, que são as informações, os dados que chegam do mundo externo.
a criação da imagem mental depende do seu conteúdo mental, depende das suas ideias organizadoras. Então, uma coisa que me chocou muito, né, foi quando eu li do Henry Bortoff que o modo de concepção objeto sólido é uma ideia organizadora. Uma ideia organizadora muito importante, inclusive. É uma forma de perceber a realidade e não a realidade em si. O mundo dos corpos sólidos só existe na mente. Isso é meio aterrador, né? Porque nós olhamos para fora, vemos os diversos objetos e eles parecem sólidos. Só se você pegar um microscópio eletrônico e for olhar dentro da matéria, você não vê essa solidez. Você vê grandes espaços vazios, você vê movimento. Então, aquela ideia de que os objetos externos eram compostos de bloquinhos, né? Essa era a visão da ciência antiga, né? Da visão cartesiana, que o objeto era constituído por tijolinhos, né? Por átomos que, quando adicionados uns aos outros, geravam um objeto, que era um objeto sólido. Só que a ciência moderna provou que isso é uma grande ilusão, que o objeto sólido só surge na nossa mente em função dessa ideia organizadora, e cria o processo de inferência que une os pontos que são percebidos e geram uma ideia de solidez que é projetada nos objetos. E qual é o corolário dessa ideia? É que nós vemos somente aquilo que faz sentido para nós. Ou seja, no nosso processo de percepção, nós filtramos, nós jogamos fora tudo aquilo que não faz sentido, que não se enquadra no conhecido, que não se enquadra nas ideias organizadoras. E é interessante que pessoas diferentes, especialmente pessoas de culturas diferentes, possuem ideias organizadoras diferentes. Então, a maneira como cada um vê o mundo é diferente. Não existe um mundo lá fora que é independente de nós. Cada um vê o mundo à sua maneira. E aí eu trago uma ideia que Blavatsky desenvolveu com muita maestria na doutrina secreta. Ela dizia que o universo ele é criado de dentro para fora. Ou seja, esse universo lá fora, entre aspas, na realidade, ele é projetado do nosso interior. Nós só vemos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós inferimos como sendo uma realidade. Isso é uma coisa, assim, fantástica, e nós temos que começar a entender profundamente o papel das formas de pensamento, das ideias organizadoras e da maneira como nós projetamos o mundo lá fora em função dessas ideias preconcebidas, em função dos nossos preconceitos, em função das nossas crenças também. Aí está um exemplo. O que é que vocês conseguem ver? Estão vendo algum objeto aí? Ou algum ser? Os microfones estão todos fechados, Eduardo. Não sei se é conveniente abrir todos, mas... Abre só um pouquinho, depois você fecha de novo. Então, vamos que vocês... Quem quiser dar um palpite, vocês estão vendo alguma coisa aí? Girafa. Girafa, exatamente. Algumas pessoas conseguem ver a girafa, outras pessoas não conseguem. Se você chegar muito perto da imagem, você não vê mais a girafa. Aí eu não vou falar, não comecei a olhar mais. Né? Se você olhar muito próximo,
você perde a noção da girafa. Por que você conseguiu ver a girafa? Porque você tinha uma ideia organizadora de girafa. Você já conhecia a girafa. Então, o que você fez? Você projetou a imagem da girafa nesses borrões. Na verdade, não existe girafa nenhuma aqui, existe uma série de borrões, que são elementos visuais que chegaram até a sua mente. Não é verdade? Mas nós temos essa capacidade de inferir, baseado nas nossas expectativas. Como nós já conhecemos a girafa, nós criamos a girafa, projetando a girafa nessa imagem. Algumas conseguem, outras não. E um exercício interessante é você alternar a sua visão de girafa para a visão de pontos que são, na verdade, borrões pretos. Experimentem fazer isso. Olhem, uma hora você vê a girafa, outra hora vocês podem ver apenas borrões, especialmente quando você olha mais perto. Então, isso demonstra o mecanismo que nós temos de projetar conteúdo, projetar significado naquilo que nós percebemos sensorialmente. Essa é uma capacidade que é intrínseca da nossa mente e que é muito importante, inclusive, né, na nossa capacidade de perceber o mundo. Só que nós temos que estar cientes que cada pessoa vê o mundo de maneira diferente. Vamos supor que haja uma civilização que não conheça a girafa, que mora em um lugar onde nunca apareceu uma girafa. Certamente eles teriam muita dificuldade de identificar uma girafa no meio desses borrões, porque a girafa não é algo conhecido para eles. Então, a girafa não faz parte do seu conteúdo mental. Então, eles não conseguem projetar nesses borrões a girafa. Então, nós podemos dizer que existem dois modos de operação básicos na mente. E, ao longo dos últimos séculos, né, até o século XIX especialmente, houve uma predominância do modo analítico de consciência. Na antiguidade, a gente já tinha o modo holístico, né, que é esse modo integrativo de ser. Mas o modo analítico é o que prevaleceu ao longo da Idade Média até o século XIX. E o que é esse modo analítico de consciência, né? Ele enfatiza a distinção e a separação. Ele é sequencial e linear. Opera no domínio da causalidade e da visão mecânica da realidade. E nessa visão analítica, tudo é externo a tudo mais. E há a separação entre o observador e a coisa observada, o objeto da observação. Então, a ciência tradicional, a ciência cartesiana, utilizou assim, bastante esse modo analítico de perceber o mundo, né? Até um ponto que ele descartou a espiritualidade, descartou a religiosidade como sendo crendice, porque não pertencia a esse modo analítico de ser. Ou seja, de acordo com o modo analítico, só é verdadeiro aquilo que pode ser medido, aquilo que pode ser entendido sequencialmente e tem uma causalidade, tem uma estrutura mecânica que pode ser observada e compreendida. Então, tudo é externo a tudo. Separatividade extrema. E essa visão analítica teve profundas implicações psicológicas, porque ela acabou se traduzindo também numa percepção de que o ser humano era separado da natureza, o ser humano era separado dos outros seres humanos e até mesmo da divindade. A divindade passou a ser o outro, né? Nós temos no discurso de várias religiões, inclusive na católica, né,
aquela ideia que Deus é o outro, é o criador do universo, mas a criação é diferente do criador. Há essa separação, né? Tudo externo a tudo, né? E isso dá um sentimento muito ruim e também uma impotência, né? Porque nós somos vistos como seres isolados, que nós não pertencemos a uma comunidade. Nós temos que nos virar por meios próprios, porque nós estamos sozinhos. O mundo lá fora é um mundo perigoso, a floresta é perigoso, o outro, potencialmente, é um concorrente que pode passar perna, né, em você, que pode querer tomar o seu lugar. E aí, então, a competição se tornou muito maior do que já foi no passado, em função desse modo analítico, esse modo que faz com que o ser humano seja incapaz de perceber a colaboração como sendo algo natural. Então, a partir do século XX, no início do século XX, começou uma revolução, porque o modo analítico de ver a natureza não mais era capaz de explicar os fenômenos naturais. A própria ciência percebeu a sua limitação, a limitação do modo cartesiano, a limitação do modo mecanicista, reducionista, e surgiu, então, ou seja, voltou a existir, porque esse modo holístico já existia dentro do xamanismo, na Grécia Antiga, no Egito, na Índia, nas tradições pré-colombianas, mas no nosso mundo ocidental, europeu, ele tinha sido abandonado. E aí começou, a própria ciência, né, passou a ser uma apoiadora dessa nova visão holística de consciência, que é uma visão não linear, dinâmica, simultânea, intuitiva e que dá mais importância ao relacionamento do que às partes que estão se relacionando. Quer dizer, o processo é mais importante do que as partes. E a mente holística, ela opera de forma intuitiva, que é aquele conhecimento sem inferência. A inferência é aquilo que eu mencionei, né? De unir os pontos e projetar significado. A visão intuitiva, ela é direta. Você olha para uma coisa e compreende aquela coisa sem julgar, sem tentar projetar significado. Simplesmente você olha e compreende a coisa como ela é na sua totalidade, integrada com tudo aquilo que faz parte do seu mundo, né? Então, também é uma percepção simultânea do todo, uma percepção simultânea da realidade. E aí surgiram uma série, né, especialmente ao longo do século XX, agora também no século XXI, uma série de técnicas, uma série de movimentos que eram voltados para propiciar essa mudança do modo analítico para o modo holístico, né, de percepção da realidade. Então, por exemplo, uma dessas técnicas, né, é a plena atenção, ou meditação contemplativa, mindfulness. Quanto mais você consegue desenvolver essa percepção direta da realidade, mais você consegue perceber a realidade numa nova dimensão. O Krishnamurti, ele foi certamente um personagem importante nessa transição que veio ocorrendo no século XX, na medida que ele dizia que nós não podemos deixar que o passado invada o presente e se projete para o futuro. O que é o passado? São as ideias preconcebidas, essas ideias que têm a ver com os preconceitos, que têm a ver com os sulcos mentais, tem a ver com a visão mecânica, né? Tem a ver com a reação, né? Porque você não aceita a mudança. Então, ele preconizou uma revolução interior, uma revolução na nossa maneira de perceber a realidade, usando
a plena atenção, usando a nossa inteligência, usando inclusive os sentidos, né, dentro de uma nova dimensão, tentando desenvolver a própria sensibilidade para que essa sensibilidade fosse um instrumento de interação com o mundo, mas que seria apoiada por uma abertura mental para algo maior, para essa postura contemplativa. Então, nós vemos que, no final do século XIX, quando a ST foi criada, né? A ST foi criada em 1875, o que nós tínhamos? De um lado, a ciência materialista, que era mecanicista, racionalista, reducionista, e alicerçada nas leis de Newton, na matemática de Newton, né? As leis da termodinâmica, na filosofia de Descartes, né, o cartesianismo, e no método científico de Francis Bacon, que desenvolveu ainda mais essa visão científica tradicional. E essa ciência materialista, é lógico, conseguiu grandes progressos, trouxe grandes benefícios para o avanço da nossa ciência, mas, ao mesmo tempo, ela impediu que nós tivéssemos uma visão mais ampla da realidade. Então, nessa época, nós tínhamos a ciência materialista e, do outro lado, contrastando com a visão materialista, nós tínhamos a visão religiosa que negava a ciência, a investigação e se fechava nos dogmas que não podiam ser questionados. Essa visão é que queimou Giordano Bruno e vários outros que não aceitaram a imposição das ideias, das crenças religiosas. E mais que isso, as religiões se colocaram como intermediárias entre o indivíduo e a divindade, entre o indivíduo e Deus. Somente através das religiões seria possível se alcançar o mundo divino. Isso ocorreu não só no cristianismo, mas ocorreu também no hinduísmo, em outras religiões também. Por exemplo, no hinduísmo, somente os brahmanes podiam realizar os rituais através dos quais você poderia conseguir as graças do divino. Podia invocar as graças do divino para suas colheitas, para conseguir a cura para os seus males, para conseguir sucesso e assim por diante. Então, esse papel das igrejas, das religiões, intermediando o contato entre o ser humano e o divino, aumentou a separação. Então, a ciência, por um lado, acirrava a visão separatista do mundo, a visão mecanicista, e a religião também. E nós tínhamos, então, um extremismo, né? De um lado, a ciência e o materialismo, e do outro lado, a religião dogmática. E a sociedade teosófica, especialmente Blavatsky, né, no século XIX, quando ela foi criada, ela justamente veio se contrapor a essas duas divisões que eram extremamente nocivas não só para o bem-estar, mas também para o crescimento do ser humano, para a autorrealização do ser humano. Porque essa visão separatista foi responsável também por uma nova relação com a natureza baseada no controle e manipulação. A natureza passou a ser vista como um objeto, um conjunto de objetos. Os animais, as plantas, viraram objetos que podiam ser explorados, que podiam ser, inclusive, mortos, né, ao bel prazer do homem, porque eles não tinham importância per se, eles eram apenas objetos. E essa visão, inclusive, justificou a escravidão. Assim, essa visão separou uma raça como sendo superior às outras e se auto-permitiu, com o apoio da religião, inclusive, a escravizar outras raças. Escravizaram
a raça negra, escravizaram os índios, ou pelo menos tentaram escravizar os índios. Mais uma vez, projetando nas outras raças a noção que eles eram coisa. Não eram seres, eram coisa. É a coisificação da realidade. A realidade externa é um agregado de coisas que podem ser manipuladas, que podem ser trabalhadas para o nosso bem-estar, para o nosso uso. É um utilitarismo extremo que tomou conta da nossa visão de mundo e que levou a um extremo um sentimento de separatividade. E agora eu vou trazer um texto aqui. E lendo esse texto, vocês têm uma ideia que foi um místico que escreveu. Vejam só. O ser humano é parte do todo, chamado por nós universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Essa é a definição do ser humano dada por essa pessoa que escreveu esse texto, né? Então, em vez de ver o ser humano como uma parte isolada, o ser humano é uma parte de um todo, que é o universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos, como algo separado do resto, uma espécie de ilusão ótica da sua consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão que restringe o ser humano aos seus desejos pessoais e ao afeto por algumas pessoas mais próximas de si. Então, olha que interessante, né? Quem escreveu essa frase está dizendo que essa ilusão, essa visão, essa ilusão, né? Essa forma de ver o mundo separado restringe a nossa capacidade de compreensão da realidade, porque faz com que nós estejamos voltados apenas para os nossos desejos pessoais e o nosso afeto fique restrito também somente àquelas pessoas mais próximas, à família, aos amigos. E ele dizia, nossa tarefa deve ser libertar-nos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza. Olha que beleza, né? A tarefa que é atribuída ao ser humano dentro dessa visão. A tarefa que nós temos é libertar-nos dessa prisão, a prisão dessa concepção isolacionista, né? Ampliando o círculo de compaixão para abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza. Vamos ver agora quem escreveu. Albert Einstein. Albert Einstein escreveu esse texto no início do século XX. Você vê como que a ciência, nessa época, né, a partir do século XX, começou a dar a volta por cima. Começou uma verdadeira revolução nessa percepção antiga, cartesiana, separatista, mecanicista, que impunha uma prisão, na verdade, para o ser humano. E o Einstein foi um dos primeiros, né, com a teoria da relatividade. Ele foi, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por essa teoria da relatividade. Ele propunha uma libertação dessa visão isolacionista. Ele foi em busca de uma visão unitária da realidade. Durante toda a sua vida, ele buscou uma teoria que unisse todas as formas de energia, todas as formas de ser. E ele teve uma ação política, inclusive, bastante forte, tentando se contrapor a essa visão separatista que tinha profundas implicações políticas também. Um outro grande pensador
que veio em seguida a Einstein, foi o Werner Heisenberg. Heisenberg pode ser visto como o guru da física quântica, né? Foi o grande teórico da física quântica, né? E é interessante que eu descobri, pesquisando um pouco sobre ele, que ele começou a desenvolver todas essas ideias que foram fundamentais na criação dessa visão quântica da realidade, foram fundamentais para o desenvolvimento da física quântica, porque ele foi convidado pelo Rabindranath Tagore para ir à Índia. Então, antes de desenvolver todas essas teorias, ele passou um bom tempo na Índia e teve longas conversas com Rabindranath Tagore. Tagore, como vocês sabem, vivia lá na região de Calcutá, próximo a Calcutá, e o Tagore passou para ele toda essa visão hinduísta da realidade, essa visão da interdependência de todas as coisas, e isso causou um profundo impacto na mente de Werner Heisenberg. E aí ele voltou e desenvolveu toda essa teoria, né? E olha que fantásticas coisas que ele trouxe para o mundo, né? E ele e vários dos seus pares, né? Várias das pessoas que abraçaram na época a física, a mecânica quântica, né? Trouxeram esse frescor para a ciência, né? Então, olha algumas das descobertas, das proposições que ele trouxe. Ele dizia: temos que lembrar que o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Olha a profundidade dessa frase, que é uma das frases mais importantes do Heisenberg, né? Ou seja, a observação não é separada do observador. Porque na mecânica clássica nós temos o observador, o objeto observado e a observação como sendo coisas independentes. E ele mostrou que, na medida que você estabelece um contexto, um aparatos para realizar experiência científica, a maneira como você questiona alguma coisa interfere no resultado daquela investigação, daquele questionamento. Então, por isso que ele dizia, em função do seu conteúdo mental, né, em função da maneira como você investiga, o resultado pode ser diferente, porque não existe essa separação entre o observador e a coisa observada. Nisso, depois, vários outros cientistas, por exemplo, David Bohm foi um dos expoentes dessa visão, né, integrativa, vamos dizer assim, né? Eles perceberam que realmente não é possível separar o observador e coisa observada. O Krishnamurti também enfatizou bastante que essa ideia de alguém que está vinculado a um centro, que é o observador, está observando alguma coisa lá fora, é totalmente ilusório. Por quê? Porque, conforme já foi colocado, o que acontece, isso é desde Blavatsky, o que nós observamos é o que nós projetamos de dentro para fora. Então, aquilo que é percebido depende dessa projeção. Ou seja, o observador interfere com o resultado da observação em função da forma como ele questiona, da forma que ele vê o mundo. Outra coisa também que foi muito chocante para a física, para aqueles que eram crentes da física tradicional, é que os fótons são as partículas de luz, né, que não têm massa. Os fótons e também os elétrons, eles podem ser entendidos experimentalmente, tanto como partícula como ondas. Dependendo da maneira como você estabelece
a experiência, ora, os fótons e elétrons se comportam como partículas, ora, eles se comportam como ondas. O seu comportamento depende da maneira como o experimento é realizado. Então, isso é muito chocante, né? Porque a gente imaginava que as partículas eram entidades que tinham uma vida perene, né? A partícula era a base da matéria, né? E a união das várias partículas compunha os objetos sólidos. Agora, quando você começa a olhar a matéria e perceber que os componentes da matéria, né, os componentes da luz também, são ora partícula e ora ondas, e tem propriedades de onda quando são medidas como ondas, isso gera uma grande insegurança, né? Então, tanto a relatividade como a mecânica quântica deram uma chacoalhada violenta na ciência. E até hoje, a maioria dos cientistas não conseguem traduzir aquilo que está sendo compreendido experimentalmente, ou percebido experimentalmente, aquilo ainda não foi introjetado como uma visão de mundo. Eles continuam com a visão de mundo separatista. Outra coisa que o Heisenberg estabeleceu, que é muito importante também na física moderna, na visão de mundo moderna, é o princípio da incerteza. O que diz o princípio da incerteza? Você não consegue saber, ao mesmo tempo, a velocidade de uma partícula e a posição. Ou você conhece a velocidade ou a posição da partícula. E você que escolhe, ou você quer ver a posição ou a velocidade, o momento. Ou seja, o experimentador é que define isso. Ele define o resultado da experiência. Com isso, o determinismo caiu por terra. No tecido microscópico das partículas quânticas, tudo passa a ser intrinsecamente probabilístico. Antes, na física clássica, existia toda uma sequência de causalidade que era determinística. Agora não. A vida é composta de probabilidades. Nós temos probabilidades de existir. As partículas têm probabilidade de existir. Então, na vida, assim como na mecânica quântica, nunca podemos ter certeza de nada. Nós temos que viver na incerteza. Isso é uma coisa muito profunda, né? Que a visão quântica trouxe, né? A vida não é determinística. Nós temos que aceitar a incerteza. As coisas podem ser ou não ser. Ou pode ser e não ser, como dizia Nagarjuna. Ou podem ser e nem ser, nem não ser ao mesmo tempo. Eu vou ter que acelerar um pouco aqui a nossa exposição. Outra coisa muito interessante que surgiu dentro das novas teorias da ciência é que foi trazida por Arthur Koestler. Ele pegou o efeito Janus, se baseando num ser mitológico de Roma, que é o deus Janus, que era um deus que tinha duas faces, uma voltada para frente e outra para trás, ou uma voltada para o alto e outra para baixo. A ideia de que cada parte é ao mesmo tempo um todo. Porque nós tínhamos, na visão cartesiana, você tem de um lado a parte e o todo, como um somatório das partes, talvez. Então havia um dualismo, né, entre parte e todo. O efeito Janus mostra que cada parte é também um todo. Isso é uma visão revolucionária. Cada todo ou conjunto é parte de um todo maior. Eu vou dar um exemplo que isso às vezes não é muito claro. Você vê o nosso organismo. Cada molécula compõe, né, cada célula é composta de várias moléculas. Então, a molécula é uma parte que compõe um conjunto, um todo, que é a molécula. Aí você, indo para um nível acima, você tem que as moléculas, elas formam células. Não é? Então, a célula é um todo maior em relação
aquela parte que é a molécula. Assim como o átomo é um todo menor em relação à molécula. E aí nós vamos um nível acima da célula, nós temos o órgão. O órgão é composto de células. Não é? E é interessante que as células, elas possuem características em função do órgão da qual elas fazem parte. Elas adquirem características em função do órgão da qual elas fazem parte. Elas são trabalhadas ao longo desde que há a concepção, onde nós temos uma única célula, há uma multiplicação de células e a criação de órgãos. Isso é feito a partir de ideias, a partir de um plano. E esse plano faz com que você tenha conjuntos que são todos compostos de partes. Então, é interessante que você, ao mesmo tempo, tenha uma parte e um todo. O órgão também. Ele é uma parte para o organismo, mas é um todo para as células. Então, há um relacionamento simultâneo de dependência de autonomia. Vocês veem que, quando você olha para trás ou para baixo, você tem autonomia. Por exemplo, nós, como seres humanos, nós temos autonomia em relação aos nossos órgãos. Nós podemos fazer com que a nossa perna, né, o nosso pé dê um passo. Nós temos autonomia porque nós somos um todo e temos autonomia em relação às suas partes. Mas nós somos dependentes do todo maior, que é o todo da raça humana, o todo da vida, da teia da vida da Terra. Então, cada parte está incluída num todo maior e cada todo maior é parte de um todo ainda maior. E isso é muito bonito, essa noção dessa complementariedade de parte e todo. E facilita com que a gente perceba que nós somos, ao mesmo tempo, indivíduos, mas nós somos parte de um todo maior. Nós somos seres humanos, mas nós fazemos parte da raça humana, fazemos parte de Gaia, fazemos parte do sistema solar e, última análise, do universo. Então, é essa ideia que surgiu na nova ciência. O universo é um todo indivisível. E não faz sentido você analisar as partes como sendo independentes. As partes são interligadas, porque as partes, elas se integram em função da ordem daquele todo maior, assim como as células se integram em função da função do órgão para a qual elas são formadas. Então, todos nós estamos ligados por um tecido de conexões invisíveis, por um processo formativo, por um campo que nos abraça e faz com que tudo esteja integrado. Não é possível, então, nós analisarmos o mundo como um agregado de partículas. O mundo é partícula, é onda, o mundo é probabilidade. Quando as partículas se reúnem, elas adquirem propriedades. Quando as células do corpo se reúnem no órgão, elas adquirem as propriedades que são associadas àquele órgão. Quando os seres humanos se integram dentro de um todo, por exemplo, uma raça, eles passam a adotar as características daquela raça, as propriedades daquela raça, a forma de pensar daquela raça, daquela cultura. E isso ajuda a nós entendermos, né, essa realidade, que nós somos parte e todo ao mesmo tempo. Então, Einstein também falava, partículas são abstrações, não são coisas, não possuem existência individual. Elas possuem uma existência projetada dentro de um todo que organiza aquele conjunto. Então, quais são as implicações dessa visão integrativa? Uma delas é que a divisão entre vivo e morto desaparece. Ela passa a ser não clara, o que é vivo e
e o que é morto. E é interessante um exemplo que é dado no reino vegetal, por exemplo, uma árvore está sempre trocando com o seu ambiente, né? O que acontece na fotossíntese? A árvore ela captura o gás carbônico, o CO2. E o que acontece quando esse gás carbônico, esse CO2, é absorvido pela árvore? Ele ganha vida. Então, a gente pode dizer, não, a molécula de CO2 ela não tem vida, porque ela é apenas pertencente ao domínio da matéria inorgânica, vamos dizer assim, né? Só que quando ela é absorvida, ela passa a compor um organismo vivo, que é a árvore. Olha que coisa interessante, né? Então, essa separação ficou um pouco complicada, né? Você não pode dizer que a molécula ela é morta e que a árvore é viva. Da mesma maneira, quando a árvore expele o oxigênio, o O2, esse O2 perde vida. Quando ele é liberado pela árvore, ele fazia parte da árvore. Ele era um elemento, uma molécula que fazia parte da constituição da árvore. Depois, através da fotossíntese, ele é liberado e vira uma molécula na atmosfera. Quer dizer que essa molécula na atmosfera deixou de ter vida só porque saiu da árvore? Então, isso passou a ser algo um pouco complicado. E hoje a gente só pode entender a vida como uma totalidade, que inclui a árvore e todo o meio ambiente. Todas as moléculas da atmosfera, o solo, enfim, as outras árvores, os seres humanos e a vida de Gaia como um todo. Tudo é vivo. E a gente lembra a mensagem de Blavatsky, que foi muito mal compreendida e até combatida, quando ela dizia: não existe matéria morta, tudo é vivo. E como dizia David Bohm, mesmo quando a vida não está manifestada, ela está implícita. Mesmo quando a gente não pode perceber a vida, às vezes nos minerais, por exemplo, ela está lá, ela está implícita. O mineral existe porque existe um todo organizacional, uma inteligência que fez com que ele existisse. Então, ele é movimento, ele está se transformando, e o movimento é o que define a vida. Então, tudo é vivo nesse universo. Aquela discussão se existe vida fora da Terra é uma bobagem. Tudo é vivo. Não existe nada morto. A ideia que o David Bohm também falava do holomovimento, ou seja, o fluxo, o movimento é a realidade. A totalidade da existência é íntegra, é indivisível e contínua. A vida é um fluxo constante, indivisível e sem fronteiras. Olha que revolução no pensamento humano que a física moderna está trazendo. E mais ainda, né? Isso é um passo adiante. Cada partícula no universo está, de alguma forma, ciente de todas as outras partículas. Aquela ideia da separação das partículas também caiu por terra. Existem várias experiências que mostram que partículas que estiveram juntos passam a fazer parte do mesmo todo. O que ocorre com uma, ocorre simultaneamente com outra, mesmo que ela esteja do outro lado do mundo. Isso acabou, inclusive, o conceito de localidade. É uma verdadeira revolução no pensamento humano, né? O pensamento separatista, que era baseado na visão fechada, reducionista. Tudo faz parte do todo. Tudo é o todo. E aí existem toda uma série de visões muito bonitas que atingem a psique humana, né? Então, o Francisco Varela e Humberto Maturana, que fizeram um trabalho belíssimo, né? Eles diziam: o mundo tal como o conhecemos surge da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e com a natureza. Ou seja, a maneira como nós vemos o mundo é dependente da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e com a natureza. E ele dizia mais: o mundo só será diferente se vivermos de maneira diferente. Ou seja, se a nossa mente se alterar, se nós formos
capazes, através da investigação, da abertura, das práticas de mindfulness, nós passarmos a viver de forma diferente. Aí sim, o mundo será diferente. De outra maneira, o mundo vai continuar como é, que o mundo é uma projeção do que nós somos, do que nós pensamos, dos nossos paradigmas, da nossa visão de mundo. Outro grande pensador, cientista, David Orr, ele trouxe também uma contribuição que eu acho da maior importância. Não podemos salvar o mundo da violência que temos presenciado sem praticar a biofilia. O que é biofilia? É a reverência, o amor pela vida e por toda a criação. Olha que pensamento profundo, né? Por que existe a violência? Porque existe o sentido da separatividade, porque existe falta de amor. Nós não reverenciamos a vida, nós não reverenciamos os outros seres humanos. Nós olhamos apenas os nossos próprios interesses. E isso está por trás da violência. Nós queremos a paz, mas nós não queremos mudar a nossa maneira de pensar. Nós não queremos mudar os nossos paradigmas. Então, se nós queremos transformar o mundo, acabar com a violência, nós temos que mudar a forma que nós percebemos, a forma que nós pensamos, a forma como a nossa consciência atua. E nesse processo é essencial o amor pela vida e o amor por todos os seres. Então, nossa atitude e os nossos pensamentos fazem toda a diferença. Daí surge a ideia que nós somos co-designers, co-criadores do mundo. E os nossos sonhos podem se tornar realidade, porque a vida é projetada de dentro para fora. Se nós sonhamos, se nós temos ideias que foram altamente inspiradas, né, nas ideias superiores, aquelas ideias platônicas, né, as grandes ideias, nós podemos trazer essas ideias para o mundo. Nós podemos viver as soluções que nós imaginamos na medida que nós nos elevamos e contactamos os planos espirituais, na medida que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. Nós podemos ser agentes de mudança, agentes de transformação durante todos os dias da nossa vida. Quer dizer, a mudança só depende de nós. E que, como Krishnamurti dizia, na hora que você compreende uma realidade profundamente, não só intelectualmente, mas na hora que você compreende alguma coisa com toda a sua intensidade, com toda a sua sensibilidade, a flor da pele, com toda a sua capacidade intelectual, com todo o seu coração, a mudança é automática, é simultânea. A mudança vem junto com a compreensão. É por isso que Gandhi falava: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Né? Se você não expressar em você mesmo essa mudança, se ela ficar apenas no domínio do intelecto, do pensamento, ela não vai ser um fator de transformação. Somente quando você exercita e realmente introjeta aquilo que você percebeu como real dentro de você mesmo e passa a viver de acordo com essa nova visão de mundo, com esse novo paradigma, aí sim a mudança é possível. Então nós precisamos, eu estou chegando agora ao final, de um novo olhar. E uma coisa muito bonita que eu aprendi a cultivar é o sentido do deslumbramento. Isso nós perdemos devido à visão mecanicista, né? A visão do mundo como um grande relógio. É você olhar e apreciar a beleza que existe numa flor, você se deslumbrar com o pôr do sol, você se emocionar, se maravilhar com a beleza que existe no mundo, com o sorriso de uma criança. Isso leva àquela postura de reverência pela vida. Isso é possível quando você elimina o sentimento de separatividade. Essa realmente é a visão espiritual, que não pertence a nenhuma religião, que é
é uma propriedade de todos os seres humanos, essa capacidade de exercitar a unidade nessa terra. Às vezes as religiões acham que um dia nós vamos morrer e vamos para o céu, e aí nós vamos poder vivenciar a liberdade, vivenciar a unidade. Mas os grandes yogis, os grandes místicos, sempre falaram que nós temos que vivenciar a vida divina aqui na Terra. Isso é muito poderoso, você viver a vida divina aqui na Terra. É você desenvolver essa reverência, essa postura de comunhão com tudo que é vivo. Nos Yoga Sutras, isso é chamado de Ishvara Pranidhana, ou seja, a reverência a Ishvara, esse princípio divino que se expressa na natureza. Aquela ideia que Krishnamurti também enfatizava muito: nós somos a natureza, nós somos o mundo. Não existe separação entre nós e o mundo. Isso, se for percebido como uma realidade profunda em nós mesmos, gera uma revolução. Você não pode odiar alguém. Se nós somos o outro, nós somos o mundo. Você não pode ter medo de estar na floresta, por exemplo, porque a floresta é una com você. É uma mudança de postura radical. É uma mudança de paradigma, realmente. A maioria das pessoas tem medo de entrar no mato, tem medo de entrar numa floresta que pode ter uma cobra, pode ter um animal peçonhento, eu não sei o que está lá atrás da floresta, atrás das sombras, não é? É um medo. E esse medo é fruto da visão separatista. Na medida que nós percebemos que nós somos a floresta, isso muda completamente. E é possível exercitar essa percepção que nós somos a floresta. Quando nós vamos fazer uma trilha na floresta, por exemplo, no Paraíso na Terra, antes de começar a trilha, nós nos damos as mãos e pedimos a proteção dos guardiões. Isso é muito bonito, né? Você perceber que a floresta é viva, que possui anjos, que possui seres da natureza, né? Os elementais, os anjos, os guardiões, que estão sempre presentes, que fazem parte da floresta, fazem parte da vida da floresta, e que nós podemos nos sentir unos com eles, que nós podemos nos sentir protegidos por esses guardiões, pela vida da floresta, uma vez que nós não somos separados. Nós estamos ali num sentido de integração. Nós estamos ali porque nós somos a floresta. Então, é muito bonito essa visão integrativa da consciência, que mina todo tipo de sofrimento que é derivado da separatidade, das guerras, né? Da inveja, da depressão que surge da separatividade. Praticamente todas as emoções negativas advêm dessa separatividade. Então, não basta nós estarmos preocupados apenas em sobreviver. Nós temos que entender, uma vez que nós somos unos, que nós fazemos parte dessa grande teia da vida, que nós temos que prosperar juntos, nós temos que crescer juntos, protegendo não só nós próprios, mas também o planeta, esse planeta que tem recursos finitos, preservando esse planeta para as futuras gerações. Nós somos o planeta, nossos filhos são esse planeta. A vida não é um agregado de pequenas vidas separadas, a vida é um todo. Então, nós temos que despertar para esse sentido de profunda interconexão com todos os seres, com as outras espécies e com o próprio planeta, com a vida de Gaia. Gaia, a deusa do planeta, a deusa da Terra. E isso não pode ser uma coisa teórica, é uma vivência, no sentido de comunhão, é aquele sentido de maravilhar-se que eu falei há pouco, né? Você olhar para a floresta e não ver apenas um conjunto de objetos que são descritos pela biologia. É uma vida, que é a nossa vida, que está presente, que está
está junto conosco, que está se relacionando conosco, faz parte da nossa vida. Nós temos que preservar tudo isso, nós temos que respeitar tudo isso, nós temos que reverenciar toda a vida que existe no universo. Então, isso gera uma nova maneira de viver. Como dizia Thomas Berry, nós temos que nos reinventar como espécie se nós queremos sobreviver. E essa mudança só vai ocorrer quando nós vivenciarmos algo que se torna verdadeiro em nosso coração. Nós temos que transpor a visão intelectual e sentir essa realidade da unidade da vida, que a gente estuda muito na teosofia, não só como um objeto de estudo, mas como uma vivência, uma realização que ocorre no nosso coração. E a nossa ação no mundo tem que partir dessa percepção, dessa comunhão com todas as coisas. Se nós estivermos desatentos, nós nos separamos. Daí a importância da plena atenção, de você perceber a unidade. Você tem que se lembrar continuamente que você não é separado. Nós temos uma força poderosa, que é cultural, que pertence às formas de pensamento coletivas, que pertence ao inconsciente coletivo, que Jung descreveu tão bem, que levam à separatividade. E se nós não estivermos atentos, nós embarcamos na visão separatista. Então, isso exige, como dizia Krishnamurti, uma grande energia. Você perceber que você é uno com todos os seres. Não se deixar enganar, não se deixar levar pela visão separatista. Você é um indivíduo até um certo ponto. Você tem uma independência até certo ponto, porque você faz parte de um todo maior. E você não pode fazer apenas aquilo que vem na sua cabeça. A sua ação tem que ser integrada, tem que ser una, tem que estar em sintonia, em comunhão com a ação da vida como um todo. E isso é de uma beleza, né, que é transcendente, inclusive. Eu queria finalizar trazendo um pouco da visão dos Upanishads, que é uma visão muito antiga da Índia, de milênios atrás. Então, qual o ideal dos Upanishads? Eu considero os Upanishads dos textos mais inspirados da Índia. O ideal é abraçar simultaneamente o universo e o múltiplo. Viver no mundo, mas mudar os termos mortais em termos de imortalidade. Possuir ao mesmo tempo a paz e a liberdade daquele que não mais renasce e a atividade que resulta do nascimento. Então, você vê que ideal bonito, né? Se abraçar simultaneamente a diversidade e a unidade. O universo é isso, é uno, é a unidade na diversidade. É você entender que o universo ele é composto de partes, mas essas partes são o todo. O todo não é uma somatória das partes. Cada parte é o todo. Essa é a essência da visão holográfica. E aí, na medida que nós percebemos isso, nós partimos da visão mortal, separatista, né? Porque aquele que está separado, ele morre. Mas se nós somos o todo, como é que nós podemos morrer? Nós nos tornamos imortais. E nós adquirimos a paz e a liberdade daquele que não renasce. Olha que bonito isso, né? Nós adquirimos a paz e a liberdade de quem não renasce. E, ao mesmo tempo, nós agimos no mundo uma vez que nós nascemos, uma vez que nós estamos aqui. Então, nós agimos porque não há como nós deixarmos de agir nesse mundo dinâmico. Mas nós estamos conectados com o Espírito. Então, nós podemos vivenciar simultaneamente a paz e a liberdade de quem é uno com todas as coisas. Então, o mundo é para nós o que nós decidimos que ele se torne. Esse é um grande ensinamento dos Upanishads. Nós definimos o que o mundo é para nós. Quem é materialista, vê o mundo como materialista, essa é a realidade dele, infelizmente. Quem consegue realizar a unidade, não com uma teoria, mas com uma vivência,
passa a viver essa espiritualidade como uma verdade interior, uma expressão do divino aqui na Terra. E também os Upanishads coloca: somente quando a consciência é purificada pela graça da sabedoria, é possível contemplar o superior, como espírito indivisível no silêncio da meditação. Então, existe um processo de purificação da nossa mente. E nesse processo de purificação, nós nos abrimos para a graça. A purificação é um processo em que nós observamos tudo que é impuro, tudo que é enganoso, tudo que é falso, e vamos eliminando. Esse é o processo de purificação. Com isso, nós abrimos espaço para que a consciência divina se expresse através de nós, para que a graça divina possa habitar a nossa mente, para que a luz divina possa se manifestar em nós. Aí, uma vez que haja essa conexão entre nós e o divino, entre nós e Budi e Atma, é possível ver essa contemplação, contemplar o divino, mesmo estando nessa terra. E isso é possível, né? Quando você vai profundamente dentro daquele processo de meditação. No silêncio da meditação, que é um silêncio interior e não exterior, é possível você tocar o divino, você tocar o sagrado. Então, isso é realmente a essência da nossa realidade, a essência da nossa busca, compreender que nós somos seres divinos e nós também somos instrumentos do divino aqui na Terra. Ou seja, toda a comunidade da vida pode ser beneficiada pelo trabalho que nós realizamos, canalizando as energias divinas, adaptando essas energias para o mundo e distribuindo para o mundo essas energias de maneira a transformar o mundo e de maneira a transformar a realidade. Às vezes nós queremos transformar a realidade através da economia, através da política, mas a única, como dizia Krishnamurti, a única forma que nós temos de transformar a realidade, beneficiando toda a comunidade da vida, é nos auto-transformando. É nos abrindo para o divino, canalizando a divindade, eliminando todas as impurezas dentro do nosso ser e passando a ser realmente um instrumento do divino aqui nessa terra. Essa eu acho que é a nossa grande missão. E nós sabemos que quando nós chegamos nesse nível de transformação, nós beneficiamos não só os seres humanos à nossa volta, mas toda a comunidade viva, né? Os animais, os vegetais, toda a vida de Gaia passa a ser una conosco, nós nos tornamos responsáveis por ela, nós passamos a ser co-criadores do mundo que nós sonhamos. Então fica aqui esse convite para que nós possamos ser instrumentos do divino aqui na Terra. Muito obrigado, Eduardo. Dezenas de mensagens agradecendo, elogiando, impressionados com a beleza, a prática e a abertura de mente que essa reflexão propicia para todos nós.